Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom revê-los aqui novamente. E hoje, terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Hoje nós temos a aula 26 de artes. A professora Cíntia já postou a aula de educação física, que foi muito legal, né? E aí agora nós vamos fazer umas artes. Vocês lembram da história que a professora contou para vocês? Sobre a professora Cida, que escreveu uma história de um menino que viu as coisas da horta e chegou lá e achou bonito, e aí o senhor da horta disse: isso são obras da natureza. Vocês lembram? Então hoje nós vamos usar o desenho, fotografia da aula anterior sobre a composição dos alimentos no prato. Vocês já fizeram uma composição? Eu não vi. Eu estou esperando vocês criarem uma composição da professora, para a gente poder comparar esse conceito que eu tanto falo para vocês, que é bidimensional ou se é tridimensional. Eu estou aguardando vocês me dizerem, hein? E aí, olha só, porque hoje a professora vai explicar mais um pouquinho sobre esses dois nomes muito complicados, vocês não acham? Então, eu gostaria que algumas pessoas enviou algumas fotos e aí a professora colocou aqui para vocês entenderem. Olha só aqui, tinha um pedacinho da manga, banana, os olhinhos foi o carocinho do mamão. Olha só que criatividade! Essa outra criança fez da salada um rostinho. E essa outra criança fez da maçã uma coruja. Que coisa mais linda! E eu queria tanto ver o de vocês. Quando a professora pediu para vocês que fizessem a composição com os alimentos, foi para que vocês pudessem já irem conhecendo um pouquinho sobre esse conceito bidimensional e tridimensional. Como assim, professora? O que é isso? Eu nunca vi falar nisso. Então vamos lá, que eu vou explicar direitinho. Presta bem atenção, tá bom? Quando a professora contou para vocês a história Obras de Artes Esculpida pela Natureza, lá naquela primeira aula, nós começamos a estudar sobre esse conceito, né? Que era aquele menininho que mudou aqui para uma cidade de Sarandi, e aí ele viu tudo aquilo e ele quis levar uma cesta de verduras e frutas para a professora. E chegando lá na escola, a professora estava trabalhando sobre isso. Então ela disse para ele, e ele disse para a professora: eu te trouxe uma arte, um presente que ele montou. Ele entendeu o conceito de bidimensional e tridimensional. Sabe por quê? Porque você teve a oportunidade de experimentar algumas manifestações artísticas. Por exemplo, vocês já desenharam, pintaram, fotografaram, criaram composições. Então vamos pensar um pouquinho. Quando você foi desenhar, por exemplo, um dos vegetais da página lá que você escolheu, ficou idêntico, idêntico significa igual, aquele que você vê e pode pegar? Mais parecido possível. Por exemplo, se eu pegar isso aqui é uma portinha, né? Essa portinha eu estou pegando. Eu consigo desenhar ela igualzinho está aqui? Será que eu consigo? Né? Então você vai tentar fazer o desenho parecido. Ah, tá. Com certeza, ao desenhar, para deixar o mais parecido, é possível que você pintar, usar os pontos, as linhas, as retas, elas vão se unindo para combinar o que você está desenhando, né? Lembra que a professora mostrou da maçã? Quando os homens começaram a desenhar, o que viam na natureza, lá nos tempos das cavernas, não tinha
a preocupação que ficasse idêntico com o que eles viam, e apenas eles pintavam o desenho, utilizando a técnica que eles conheciam, que era perspectiva bidimensional. Ou seja, ele usava uma medida, uma altura, e dava o exemplo como o tomate ou a maçã. Por exemplo, essa garrafinha aqui, que eu uso para tomar água. Vamos pensar, será que eu consigo desenhar ela? Será? Ó, olha o jeitinho que ela é, ó. Olha bem, eu acho que eu vou tentar desenhar ela. Opa! Aqui está a minha garrafa. Parece a minha garrafa? Olha só. Ela, olha, olhando para ela, ó. Ela é alta, ela tem essa partezinha. Olha o biquinho onde eu tomo água aqui. Ficou parecido aqui o biquinho? Tá parecido, né, pessoal? Olha só. Olha, eu desenhei a minha garrafa. Ficou bonita, né? Falta desenhar as melancias de decoração? Então, quando eu faço isso, esse conceito chama bidimensional. Bi, ou seja, eu usei o traço para fazer a altura e usei a largura. Mais ou menos eu imaginei que a minha garrafa fosse desse tamanho aqui. Por isso que eu desenhei assim, tá? Mas aí, quando eu pego esse aqui, quando eu pego a minha garrafa, eu posso dizer para vocês que ela tem várias perspectivas. Por isso ela é tridimensional. Aqui eu usei apenas 2 dimensões, né? Eu usei a largura e a altura para fazer a minha atividade fina, né? Então aqui o homem antigo, lá bem antigo, fez como você. Foi fazendo suas descobertas, foi explorando técnicas na arte bidimensional, e os artistas começaram a utilizar estratégias e criaram impressões de profundidade. E para que criar essa ilusão de profundidade, as figuras bidimensionais apelaram para truques que enganam o cérebro, dando a impressão de volume. Por exemplo, quando a gente pega e faz aquele risquinho para cá e faz uma sombra, quando eu posso fazer uma sombra, quando eu posso fazer a água, quando eu posso fazer uma colagem aqui, ela já vai dando ideia de tridimensional. Parece que eu estou criando realmente uma garrafa. E se eu pegar um papel então e fizer ele redondinho assim, e colocar tampinha aqui e um biquinho, praticamente eu fiz uma arte tridimensional, porque eu imitei a minha garrafa, não é? Então, tudo isso que foi usado através das cores, dos formatos, dessa intensidade da figura, dos posicionamentos, ajuda na percepção das formas no espaço e cores das figuras bidimensional. E isto permitiu que essas manifestações, como o desenho e a pintura, ganhassem novas perspectivas e representações para cada vez mais elaboradas, ricas em detalhes, valorizando ainda mais as artes. Tudo que um artista faz, hoje quando você vê aqueles quadros que eles têm um alto relevo assim, brilho, glitter, tinta, isso já são as pinturas desses artistas que foram ganhando formas, tá? Foi assim que foi surgindo esses lindos quadros e os desenhos. No espaço tridimensional, este em que vivemos, os corpos e os objetos são percebidos através de 3 dimensões, que formam o volume das coisas, a altura, a profundidade e a largura. Por exemplo, quando eu pego aqui esse bloquinho lógico, esse bloco de brincar de montar, eu estou pegando um objeto que é tridimensional, porque tem buraquinho, tem a parte de cima, aqui, ele tem também as ondas, né? As ondas de onde é encaixado, as laterais. Então, este é um exemplo de tridimensional,
porque eu consigo observar. E neste desenho aqui que a pessoa fez, ó, nesse desenho aqui, ele também usou isso. Ele usou lá a altura, a largura, ele usou muitas das coisas, não foi? Isso é muito bacana. Como exemplos, os dados com a figura do tomate. Você pode observar nos dois exemplos as características que vêm a ser representações bidimensional e tridimensional. Então, nós vamos definir assim. Os bidimensionais recebem este nome porque eles possuem duas dimensões, altura e largura. Já os tridimensionais, além da largura e do comprimento, eles possuem profundidade, ó, né? Ele é profundo, ele tem corpo lá dentro. Vamos ver se você entendeu então esse conteúdo, para ver se você consegue fazer umas atividades. Por exemplo, crie a composição dentro de um prato de comida. Na hora da comida aí, na hora da janta, você vai lá e cria, com a comidinha que você tiver. O que você pode criar? Pensa, uma coisinha da sua cabeça. Pode pôr feijão ali, outro feijão ali, e pode pegar um pedacinho da carne, um pedacinho da salada e colocar. De repente você forma uma coisa muito legal. Só que você precisa tirar foto para a professora ver. Esse você vai ter que tirar, para eu poder ver e gravar um vídeo explicando. Ou você diz para a professora, professora, eu fiz esse prato, fiz isso e isso aqui formou uma carinha de um bichinho. E é uma atividade. A segunda atividade, você pode, a partir das formas geométricas mais básicas, que são as figuras planas, bidimensionais, né? Por exemplo, aqui, ó, esse branquinho, ó, é uma figura plana, bidimensional, porque eu tenho largura e altura. E observar todos os objetos que tem aí na sua casa, para que você tenha e lembrar essas formas e desenhar nesse espaço aqui, o que cada uma delas representa. Por exemplo, quadrado. O meu quadrado, eu tenho um cubo. E esse quadrado é um joguinho que eu tenho aqui, ó. Eu posso desenhar ele aí, tá? Então, eu usei esse objeto para desenhar aí. O triângulo, eu vou desenhar esse telhado da minha casa. Ó, é um telhadinho que tem um relógio aqui. É o telhado aqui da nossa sala. Então, esse telhadinho eu usei para fazer o triângulo. Com a própria forma geométrica, eu fiz o triângulo. Depois, eu vou pegar minha bolinha e vou fazer um círculo. E vou dizer que é a minha bola. Sua bola pode ser com traços coloridos, pode ser verde. E o retângulo? O retângulo eu posso desenhar a porta da minha casa. Olha a portinha. Ela tem uns detalhes, aqui é o trinco. Ou eu posso desenhar também um livro, né? Meu livro de estudar, tá bom? E aí vocês podem ver que o livro, ele tem, ó, espacinho. Tentem fazer o máximo que vocês conseguirem de objetos aí nesse espaço. E lembre-se, os objetos escolhidos são tridimensionais e eles possuem altura, largura e profundidade. Vamos ver se vocês aprenderam essa aula então? Beleza, ó. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom, pessoal? Beijinho!